Olá, turma querida do oitavo ano, Colégio Novo Horizonte. Aula passada nós discorremos sobre a questão do iluminismo, desenvolvemos algumas atividades relacionadas a esse tema, e hoje nós vamos continuar, de maneira que eu vou tentar com esse vídeo aqui fazer com que vocês possam compreender melhor como é que se dá essa questão do iluminismo. Eu vou fazer uma pequena introdução e em seguida vamos dar continuidade ao que nós já havíamos tratado. Então, inicialmente podemos falar, iluminismo, o que eu quero dizer com isso? Estou querendo falar essa questão da passagem das trevas para a luz. Então, vamos lá. Inicialmente, as ideias do iluminismo foram disseminadas por filósofos e economistas que se diziam propagadores da luz e do conhecimento. Julgavam que a via para se adquirir o conhecimento era a partir da razão. Obviamente que, por que eles falam de razão? Porque tinha ainda muitas discussões em relação à questão dos mitos, a questão da mitologia. Então, e acabou se percebendo que pela religião e pela mitologia não se chegava a nenhum consenso e não se chegava a nenhuma verdade. Apenas contribuía para que se encontrasse alguma sensação de verdade, mas não uma verdade absoluta. Então, para isso, o estímulo ao questionamento sobre a origem ou a ordem das coisas que se fazia presente em suas discussões. Utilizavam-se das pesquisas, das investigações, para entender na natureza a sociedade, a economia, a política e o próprio ser humano. O antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão. Então vocês percebem que aqui vai acontecendo um leque de mudanças. Por isso que se diz essa passagem das trevas para a luz, porque nós estamos buscando um conhecimento real, um conhecimento verdadeiro e um conhecimento, de certa forma, relacionado com aquilo que é, de fato, real. Por isso que se fala da questão do antropocentrismo, essa questão do homem que começa a ser discutido com mais ênfase, o que é esse homem, quem é esse homem, que tipo de antropologia nós vamos estar estudando a partir desse conhecimento racional. Então, considerado como uma doutrina filosófica, o iluminismo marcou a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, olha só o que vai acontecer. A passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a época das luzes, teve seu início na Inglaterra, no século 17, e de certa forma vai ter o seu auge aí na França a partir do século 18. Então o que vai acontecer aqui? A doutrina teve como o pai, o principal, o filósofo mais importante aqui, aquele que nós já estudamos alguns pensamentos dele, que é o John Locke. Além de John Locke, nós temos também nessa passagem aqui o René Descartes. Quem é Descartes? Descartes, justamente, ele é compreendido, é entendido aqui e é conhecido como o pai do racionalismo. Por que se diz que ele é conhecido como o pai do racionalismo? Porque é ele que possibilitou esse movimento, fez com que esse movimento viesse a acontecer. Se pudéssemos, por exemplo, resumir o iluminismo em um pensamento, poderíamos afirmar que seria, segundo Kant vai dizer isso, a saída do ser humano do estado de não emancipação, em que ele próprio se colocou. Quando a gente fala esse estado de emancipação, nós estamos falando desse momento por si só, desse momento de liberdade, desse momento de independência, de não estar dependendo de nada, de ser de ter a condição de tomar decisões por si só. Então, essa não emancipação é a incapacidade de fazer uso da razão sem recorrer a outros. Então, nós não precisaríamos aqui no iluminismo, não se precisaria de
de um outro sistema para se encontrar uma verdade. O iluminismo ele traz à tona essa questão da razão. Então, não nessa questão da emancipação, essa questão da emancipação é o uso total da razão. Não precisa de outra coisa, só se precisa da razão. Sentimento, emoção aqui não funciona. Então, a partir dessa máxima, que nós vamos chamar dessa razão, o iluminismo prendeu e possibilitou a revolução chamada de Revolução Francesa. Daí, então, suas consequências. Quais foram as consequências? Influenciaram também a história dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil. Além de influenciar a sociedade até hoje, afinal, todos os cidadãos que vivem em uma democracia são livres. Essa liberdade que nós vamos chamar também de emancipação. Iguais e têm o direito de adquirir uma propriedade. Então, a partir de então, a partir do pensamento do iluminismo, eu sou livre, eu posso fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e eu tenho direito a ter direito, inclusive o direito à propriedade. E os principais iluministas eram racionalismo. A questão aí vem a questão da questão da dúvida aqui, tá certo? Então, os princípios iluministas eram o racionalismo. Então, tudo que se fala de iluminismo, quando eu penso em iluminismo, eu estou pensando na racionalidade, eu estou pensando na razão. Ok? Vamos lá. Então, a partir daí, duvidando-se de tudo, é que se chega à verdade absoluta. Então, quando eu falo dessa dúvida, obviamente que eu estou me reportando a René Descartes. Individualismo é outra questão também do iluminismo. Cada um deve ser responsável pela sua evolução. E a liberdade religiosa. Então, no iluminismo nós somos livres, temos liberdade de escolher aquilo que nós desejamos escolher, podemos fazer aquilo que nós pensamos, podemos escolher a religião a que nós queremos seguir ou deixar de seguir. Isso vai depender da minha vontade, dos meus interesses. Então, eram contra a religião, mas não contra Deus. Então, eram, de certa forma, um pouco céticos, mas não ceticismo no sentido de deixar de acreditar em Deus. Eles não acreditavam na religião porque achavam que a religião alienava as pessoas, que a religião não era boa para ninguém. Então, a consequência de tudo isso, com essa questão toda que vai se apresentando aqui, o que vai surgir aqui? A reforma protestante. Então, a reforma protestante ela vem justamente para questionar esse papel do iluminismo, essa maneira de pensar dos iluministas. Esse movimento intelectual defendia o uso da razão. Essa razão que nós já falamos é o mesmo que eu falar luz, razão é a luz, contra o antigo regime. Qual era o antigo regime? É das trevas. Então, o iluminismo é essa saída das trevas para a luz. O que eles pregavam? A maior liberdade econômica, política. Defendia também a liberdade de escolha e até mesmo a liberdade religiosa e a igualdade perante a lei. Opunha-se às ideias do absolutismo, não aceitava o pensamento absolutista, nesse caso aqui, e todas as suas características, todas as características do absolutismo eram questionadas pelo iluminismo. Os iluministas não aceitavam esse pensamento do absolutismo, que privilegiava a nobreza, por isso que eles são contra, porque o absolutismo ele coloca no pedestal a nobreza e o clero, valoriza a nobreza e o clero, além de ser crítico fervoroso do mercantilismo da Igreja Católica e de seus métodos, respeitando, porém, a crença em Deus. Por meio dessa liberdade que é apregoada pelo iluminismo, a proposta do iluminismo estendia também aí ao direito à educação para todos. Então todos tinham que ter direito à educação. Então a educação não era um privilégio para alguns, aí, para apenas uma classe, para uma categoria, como o absolutismo aí defendia, a partir do momento que eles estavam defendendo a legalidade do clero, a legalidade
da igreja, de certa forma, né? Então, aqui no iluminismo, todos têm direito, inclusive direito à educação. Todos têm direito à educação. Assim, com essa visão mais, digamos assim, solidária e menos separatista, encontrou facilmente a adesão das suas ideias na população, principalmente porque o povo se sentia aprisionado e limitado. Essa vertente acabou por atingir e intimidar alguns reis absolutistas, que com medo de perderem o governo, passaram a aceitar algumas ideias do movimento, esse movimento iluminista. Esses eram chamados então de déspotas esclarecidos, tentavam conciliar o iluminismo com o absolutismo. Então houve essa tentativa dessa unificação do iluminismo com o absolutismo, mas o absolutismo totalmente diferente desse pensamento do iluminismo, que te dá a liberdade, embora criticando a religião, mas não deixando de acreditar em Deus. Os iluministas não concordam com o absolutismo, porque o absolutismo faz parte da classe, da elite, onde está aí o clero, onde está aí a nobreza. Então é difícil até fazer essa conciliação. Mas como os absolutistas estavam percebendo que estavam perdendo espaço e perdendo poder, a única maneira foi de tentar fazer essa compreensão entre ligando os dois, né? E aí nós vamos perceber a dicotomia entre o absolutismo e o iluminismo. Por exemplo, posso afirmar aqui que, de acordo com eles, no caso os absolutistas, apenas o método racional possibilitaria que o homem atingisse as verdades da ciência. Esse método dava condições para que o homem pudesse entender as leis naturais de um acontecimento, todas elas experimentadas, demonstradas e comprovadas por meios científicos. Esse, gente, é um pensamento do iluminismo. Eu tinha falado aqui absolutista, mas é o pensamento do iluminismo, né? No entanto, segundo alguns intelectuais, todos esses procedimentos empíricos, quando eu falo de empírico, eu estou falando da experiência, só teriam resultados mais amplos se fossem empregados em favor do desenvolvimento da humanidade. Ao longo do século XVII, o avanço da ciência, e aí nós temos a Revolução Científica, e dos seus métodos racionalistas, se estruturou a partir de importantes debates e questionamentos gerados por Galileu Galilei. Estou falando aqui de 1564 a 1642. Aí nós temos aqui a figura de René Descartes, 1596 e 1650. Temos aqui também Francis Bacon, né, são uma corrente de pensadores iluministas, que data de 1561 a 1626. Nós temos também Isaac Newton, 1643 a 1727. E temos Immanuel Kant, 1724 a 1804. Então, as novas concepções de mundo trazidas por esses intelectuais, essencialmente racionalistas, e fundamentalmente nas leis naturais que regem o universo, tornando-se a base do pensamento iluminista. Então, esses intelectuais, esses pensadores aqui, esses filósofos, foram, assim, de certa forma, os mentores do iluminismo, foram os homens que, foram esses filósofos que deram prosseguimento e defendiam aí todo esse pensamento iluminista. Guiado por outros conceitos racionalistas, o cientista e filósofo inglês Francis Bacon, considerado o criador do empirismo, acreditava que o verdadeiro objetivo da ciência era ajudar a melhorar as condições de vida do ser humano. Seus pensamentos contribuíram para a valorização da experiência por meio do método indutivo. Então, daí nós temos uma introdução aqui de toda essa importância do iluminismo. Ainda faremos um outro vídeo mais detalhado sobre
a importância desse iluminismo e também essa dicotomia entre o iluminismo e o absolutismo. De um lado a liberdade e do outro a prisão, né? Por isso que se diz da saída das trevas para a luz. As trevas aqui considerado o absolutismo e a luz considerada aqui iluminismo, definida por esses pensadores que nós acabamos de frisar.